caso de Mianmar é ainda muito peculiar, porque lidera o ranking mundial daquilo que é chamado de cultura da doação, juntamente com os Estados Unidos, em um universo de 135 países analisados no World Giving Index, Índice Mundial de Doação. Em face a isso, torna-se complicado concluir que o governo usa a cultura da doação com fins políticos e econômicos, sobretudo quando se descobre que a maior parte dessas doações é feita mesmo em dinheiro vivo. Um dos casos mais espetaculares relacionados ao WGI é protagonizado pela Malásia, país que, por conta dos seus atos humanitários às vítimas do tufão Haiyan, galgou nada menos do que 64 posições, saindo, em 2014, do número 71, direto para a 7ª colocação. O Brasil, no mesmo período, subiu um degrau, de 91 ao 90. A diferença da causa que coloca esses dois países em destaque é que, de um lado, a Malásia subiu ao top 10 do WGI em resposta a um fato social específico, o super tufão Haiyan, enquanto o caso de Mianmar é um claro exemplo de cultura doadora, impregnada na população devido especialmente ao fato de que 90% dos birmanos estão envolvidos com certa escola do budismo, que traz um fortíssimo pacote de valores que impulsionam a população na direção da solidariedade. Não por acaso, o país ostenta a primeira posição todos os anos. Again, it's very hard to capture how much the religious and the faith-based and the spiritual beliefs come in. But again, I think it would be a factor. But from our experience, again, it was really at the individual level. That's where the assistance really came in. And then it just probably came up to government level, and then it eventually reached the Philippines. Fica evidente que existe uma questão valórica por trás de todo esforço humanitário. À margem do que esses valores sejam honestos ou não, é necessário identificar os agentes catalisadores de um ou outro. That typhoon is so strong. So we decided to run away from our houses. Then also some of our neighbors have evacuated and they help in the National High School. It's not far away, but they have prepared. They see it has a big waves, just like a tsunami. But then, in that time, my brother decided to let's evacuate this place. Let's transfer to the other mountain. Okay, so the storm is getting stronger and stronger. The roofs are flying. Then it's just like the end of the world. Oh my God, we're so nervous at the time. We don't know what to do. Did you know where we hid for almost, I think, half of the day? We hid in the coconut at the roots. We hid our family
Then that day we don't have even breakfast because of the storm. We don't even cook for breakfast. And that time, the first day, people in our community go to church because they pray to God because why it happened, and they pray that they also survive the typhoon. Some remain their faith in God, and some other they're gone after the relief goods, just like that. But we understand because people need support. O que engatilha uma maior ou menor resposta solidária com embasamento político bem pode ser graficado numa comparação entre a China e os Estados Unidos. As duas maiores potências do planeta diferiram enormemente na quantia de ajuda às Filipinas. O governo americano enviou um dos seus maiores porta-aviões, o USS George Washington, levando suprimentos e uma força de 13 mil militares, além de uma doação em dinheiro de 20 milhões de dólares, enquanto a China doou 1.400.000 e enviou um hospital naval. A criticada participação chinesa por sua mesquinha doação às vítimas do Haiyan tem um compreensível embasamento nas diferenças entre ambas nações por conta de disputas territoriais vigentes, fato que serve de exemplo para entender quando valores errados podem limitar ou definir o comportamento de um grupo social diante da necessidade de um outro. Será por isso que as organizações de maior presença em lugares de catástrofe são sempre não governamentais, e muitas delas embasadas em uma confissão de fé. You have a kind heart to express your love to us. Fica claro que a filosofia Theravada tem impactado toda uma sociedade entre os birmanos, a ponto de internalizarem um estilo de vida onde as boas obras são visíveis aos homens, naquela forma que Jesus esperava acontecer entre os seus seguidores. É claro, sem a decorrente glorificação de Deus por parte dos espectadores. Mas o ponto aqui é: onde estão e o que estão fazendo os filhos da luz quando o mundo está em necessidade? Tem aqueles que até agora não entenderam que nós fomos criados pelas boas obras, que o cristão, ele automaticamente ele tem que fazer boas obras. Ele foi criado para isso. Whatever spiritual beliefs you might have, it may come into play, but it's really difficult to determine it from the larger perspective. What drives people to actually go out and help? A igreja, quando tivemos os incidentes na Coreia do Norte, foi uma das poucas instituições que se permitiu que ingressasse lá. Entrou na Coreia do Norte, podia ver que eram pessoas usando um jalequinho amarelo com a símbolo Mãos que Ajudam. O que é o Mãos que Ajudam? É um movimento criado dentro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, a partir do Brasil. E não é para ajudar pessoas da igreja, é para ajudar todo e qualquer pessoa, sendo cristão ou não. So this is what I always told my kids after the storm. We are not victims of this Typhoon Haiyan. We are here to be a blessing to the victims. A escassa iluminação do local onde trabalham estes dentistas não impede que continuem o seu atendimento. Eles decidem virar o paciente em direção à janela para assim aproveitar a luz do sol que ainda vem de fora. A ajuda, porém, não tarda em chegar. Pessoas do barangay que esperam ser atendidas cooperam trazendo uma escada de bambu.
Eles a introduzem no diminuto espaço enquanto os dentistas ainda assistem aos seus pacientes. Os dentistas, eles não podem interromper o procedimento. Portanto, os voluntários locais têm que entrar com a escada, subir e colocar uma nova lâmpada, que oferece a melhor iluminação, enquanto os dentistas realizam delicadas extrações de peças dentárias. Infelizmente, algumas vezes isso acontece por organizações que não conhecem o verdadeiro trabalho humanitário e usam a fachada do trabalho humanitário, na verdade, como um instrumento para a apresentação de interesses religiosos e missionários. Não se trata de desatar uma concorrência entre religiões para ver quem realmente faz mais e melhor, senão da legítima inquirição de por que alguns cristãos acabam se omitindo de uma forma que resulta tão preocupante. Como exemplo patente dessa situação, podemos citar o fato na província de Cebu. Especificamente ao norte, no município de Medellín, somente 5 organizações têm pisado o chão, levando ajuda humanitária após a passagem do Rayyan, a saber, Fieldran, Caritas, World Vision, Action International Ministries e Conexão Voluntários em Campo. Somente as últimas 2 são organizações missionárias. Tem sido difícil levantar voluntários no Brasil que estejam dispostos a servir durante algumas semanas neste país tão pobre e tão sofrido. Nas últimas caravanas tivemos um déficit na presença de profissionais de saúde, sobretudo médicos e dentistas, face às dificuldades financeiras que o Brasil tem enfrentado, que tem feito com que o dólar aumente muito e o custo das caravanas seja muito alto. A menos que uma sociedade seja fortemente influenciada por valores mais elevados do que o individualismo ou os grupos de interesses político-econômicos, ela não ficará conhecida como uma sociedade generosa. Mas, ao mesmo tempo, temos de reconhecer que este conjunto de valores elevados não se manifestarão por mágica no coração do povo, senão como resultado de uma real presença nas bases mesmas da sociedade. Até isso não acontecer, a sentença de Jesus sobre o assunto continuará gritando desde os telhados. Os filhos das trevas são mais hábeis na sua geração que os filhos da luz.